E agora que você falou sobre as aulas, eu vou partir para uma pergunta que foi mais técnica mesmo, de uma das mães, que é sobre o latim, né? Temos uma das meninas aqui que é quase uma poliglota já pela idade que ela tem, que ela fala outras línguas, mas eu vou direcionar aqui a pergunta, que é assim, qual a importância de ensinar o latim na atualidade, tendo em Uhum, vista que os nossos idiomas português ou espanhol, né, que é os que estão aqui presentes, uhum. já têm essa origem no latim e devemos estudar a gramática deles. Então, se eu sei um pouquinho da resposta, mas vou deixar a Mari falar, que ela vai ser mais técnica. Bom, gente, eu também tive minhas resistências com latim, mas o que que eu vejo hoje, depois de vários anos aí? Meu filho mais velho gosta de línguas e, e ele está considerando, quando ele se formar, né, estudar alguma coisa relacionada. Ele quer ser escritor, mas ele também gosta de línguas, então ele está considerando fazer algo na área de línguas também. Bom, a minha primeira resposta é que a Charlotte nos fala para oferecer um banquete rico de ideias variadas, né? Então, por quê? Porque a gente não sabe. Quando meu filho tinha. Quando é que eu comecei latim com ele? Com 10 anos, 11 anos por aí. Eu não sabia o que ele ia querer ser quando crescer, digamos assim, né? A gente não sabe os planos que o Senhor tem para os nossos filhos. A gente coopera com o Senhor para ajudar a trazer, né, tudo isso para se concretizar. Então, da mesma forma com o latim, do que como qualquer outra disciplina, cabe a mim escolher o que ele vai estudar ou não, sem eu ter essa visão de que talvez, se ele não estudar latim, talvez eu não esteja cooperando de forma integral com a visão de Deus para o meu filho, né? Essa seria a minha resposta mais, digamos assim, mais curta, né? Porque eu falo isso para mim todo ano quando eu vou planejar. Eu tava planejando homeschool ontem e eu falei, meu Deus, é muita coisa, mas eu falei, gente, mas por que que eu vou tirar isso daqui? Porque eu não sei. Eu não sei se isso aqui não vai ser aquela ideia que vai despertar. E o latim realmente foi uma grande ideia na vida do meu filho. Ele é apaixonado por línguas e ele é muito bom em línguas. E é um talento dele que o Senhor deu para ele e eu tô ajudando a cultivar, tá? De uma forma prática, latim ajuda muito no raciocínio lógico. E assim, o objetivo da Charlotte não era estudar latim só para memorizar coisa, mas era para eles poderem ler os originais, na língua original. O estudo da língua estrangeira moderna, como ela fala, tanto de qualquer língua, seja do inglês, do francês, do espanhol, do italiano, quanto da língua latina, é para a gente também ter acesso aos originais de grandes obras, né? Que a gente, claro, uma tradução é boa, é ótima, né? Ler a Chauta em português. Quando eu leio a Chauta em português, me ajuda também a consolidar coisas, apesar de eu entender inglês. Tem vezes, tem coisas que eu leio em português que eu falo, ok, agora eu entendi mesmo o que, que ela quis dizer. Mas a gente se beneficia de ler na língua original que a pessoa escreveu, né? Então, assim, o latim tem muitas possibilidades na educação de uma criança. No meu caso, que os meninos foram alfabetizados, a educação deles em inglês, apesar da gente também estudar português, o latim foi um ponto de conexão para todas essas línguas. E eu vi que se eu não tivesse proporcionado o latim para eles, eles iam ter muito mais dificuldade de captar a língua original, né, a língua a predominante, que é o inglês, e a segunda língua, que é o português, né? Então eles conseguem ter uma facilidade maior, eu não vou dizer que eles são mestres, mas eles conseguem ter uma facilidade maior para entender a gramática da própria língua que a gente fala. Materna. E foi até algo assim que eu comentei com ela, porque agora pelo CMC, né, seria só no segundo nível. E aí era exatamente assim, aqui em Braga, como nós temos a Brácara Augusta, e tem muitas igrejas, muitas, né, muitas questões históricas também, tem muita coisa em latim que a gente vê pelas praças. Então, assim, para nós é um latim vivo ainda, porque até nos espetáculos eles Exato! citam frases, os personagens falam latim, até nas visitas guiadas que eles falam. E aí o meu filho mais novo, que agora fez 9, desde os 7 para 8,
quando ele teve esse contato, né, com essa história de Roma aqui em Braga, ele começou a ter curiosidade com o latim. E eu ficava né, me segurando, eu falava assim, não, ainda não está na hora, calma, Simone, ele está empolgado, mas ele ainda precisa mais um pouquinho da língua materna, né? Muita informação. E eu já tinha esse desejo, assim, bem passado na juventude, falar, um dia eu quero falar latim, mas nem sabia o que eu estava falando, assim, mas falava, tenho essa vontade, por causa dessa questão dos originais. E aí eu juntava a vontade dele, da curiosidade, com a minha. E com a questão da cidade, você olhar, né, e tudo ter alguma coisa escrita em latim, não entender e ter a vontade de entender. Mas aí veio o CMC, graças à minha espera, eu falava, obrigada, Deus, era a resposta que eu precisava, que ainda não era o tempo, porque agora nós temos no currículo, né, esse material. E eu falei, amém, vou poder usar. Eu, calma, Simone, ainda é só no segundo nível. Meu Deus, não pode. E aí vem a questão que você sempre nos ensina, né, nas mentorias, que não não tem que ser uma receita, né? Tipo, tem que esperar completar aquela idade para a criança aprender, que senão vai confundir, principalmente essa questão da língua, né? Das línguas que eu tenho, essa resistência, que para eles vai ser difícil, e que vocês já Para eles falaram, é bem não, mais Simone, para eles fácil. é bem mais fácil. A gente que tem essa dificuldade por causa da mente escolarizada também e de estar mais velho, né? Então, Uhum. aí foi o que eu orei ao Senhor, então a importância da gente orar. E eu falei assim, Senhor, o material já está disponível. Eu já comecei a estudar pela minha curiosidade, e ele falou, então você já está se preparando sem perceber para ajudar e auxiliar quando for a vez Exatamente. dele. Então eu falei, ao invés de eu esperar mais um ano letivo para incluir no currículo dele, aí foi o que o Senhor me mostrou. Oferece para ele o banquete. Talvez ele não vá aprender tudo como precisa ainda, porque ainda realmente não chegou aos 10 anos, mas ele já está com 9. E aí você vai ver, né, vai lançando essa sementinha aos pouquinhos, ele vai tendo contato com essa língua, e aí ele vem voltando do espetáculo, assim, ele volta repetindo as frases. E às vezes a gente vê alguma coisa, mamãe, isso está escrito assim. E eu falei, gente, ele já praticamente entende algumas coisas em latim que, sem, né, da curiosidade dele, sem ter pesquisado, sem ter sentado com um dicionário ou algum livro na língua do latim. E aí, como vocês têm as indicações ali no material, eu falei, por que que eu vou ficar prendendo isso, sendo que já está sendo algo natural que faz parte da vida dele? Então, para nós aqui em Portugal, é algo que, assim, o latim fez ainda mais sentido, né? Mas foi uma das perguntas da Cleusimar, né, que está na Espanha, e eu sei que a filha dela também tem essa facilidade com línguas, por isso que eu falei, para mim ela é uma poliglota já, a menininha dela de 6 anos, acho que 6 para 7, né, Cleusimar? Depois você me corrige A aí. criança é muito esponja, muito esponja É, de então, por língua. isso, quando ela fez essa pergunta, eu falei, que bom, porque agora eu vou perguntar exatamente isso para a Mari, assim, qual que é o ideal da idade mesmo, assim, para a gente Olha, oferecer, porque alguns livros falam a partir dos 5, né, ela falou que a filhinha dela já está com 7. E aí eu aham, falei assim, vamos aproveitar para perguntar qual que é a idade ideal para introduzir o latim mesmo, porque as outras línguas a gente já sabe que o inglês a gente vai, né, oferecendo aos sim, pouquinhos para sim. eles, mas como o latim já é algo assim, para não atrapalhar essa questão também, né, da aprendizagem, da alfabetização, não sei se tem, né, porque como no currículo fala a partir do segundo nível, que seria os 10 anos, né, 9 para 10 Uhum. anos ali, aí eu fiquei com essa dúvida, assim, por que que o livro né, que é o mínimos, eu já ouvi algumas pessoas comentando assim, a partir dos 5 anos já pode oferecer. Aí eu não sei se é Uhum. pela idade escolar daquela nação ou se é realmente uma recomendação, né? É, Geral. assim, a proposta da Charlotte com o latim é um estudo sistematizado da gramática latina que inclui a narração, né? Então, quando que a criança está pronta para isso? Não é com 5 anos. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa introduzir, que nem a gente faz com outras línguas, através de um conto, de uma música, sei lá, eu não sei falar, eu sei pouca coisa em latim, devia saber mais, né? Mas eu não sei. Eu sei dizer a mãe está cansada em latim. Os guri têm que me corrigir. Mas, por exemplo, isso não nos impede de introduzir de uma forma mais lúdica, como a gente faria com outras coisas nessa idade que eles, né, nessa tenridade que eles são pequenininhos. Então, assim, no modelo da Charlotte, né, o estudo do latim começa, geralmente, o pré-requisito é ter 1 ano de estudo gramatical da língua nativa, tá? Para as crianças terem substantivo, o que é uma frase, uma oração, terem essas ideias gerais da gramática, né? E aí, a partir daí, no próximo ano, então, por exemplo, a nossa orientação, se é uma criança que está vindo para o CMC um pouco mais velha e não tem uma boa base em gramática, a gente recomenda, faz uma base boa na gramática portuguesa e depois começa o latim, né? Então, assim, é,
claro, eu posso falar daquilo que eu conheço a partir dos meus estudos e das minhas experiências, né? Agora, eu sempre ouvi as pessoas, mas se tu criar eles bilíngue, eles vão se confundir, eles não vão falar. E pessoas que com os meninos ainda eram bebezinho, e se eles não falarem pelos primeiros 2 anos, não se preocupe, é porque vocês estão criando ele bilíngue. Meu Deus, os meninos estavam falando com 1 ano de idade as duas línguas sem problema nenhum. Graças a Deus eu nunca tive problema. Claro que a gente sempre ficou alerta se fosse ter algum atraso, alguma coisa. Mas eu acho assim que se a gente tá é, mo- inserindo no cotidiano da nossa casa, na rotina da nossa casa e não tornando no monstro de 7 cabeças, eu não vejo problema de introduzir. Eu nunca pensei em introduzir latim antes porque não me passou pela cabeça, né? Mas se meu filho tivesse uma curiosidade natural e a gente tivesse a oportunidade de, enfim, ouvir alguma coisa, que nem eu sempre botei para ele, sempre botei música em português, sempre li história em português. Também arranho em espanhol. Eu também, quando tenho oportunidade, eu falo espanhol com eles. O meu marido fala um pouco de italiano com eles. E isso nunca misturou eles, né? Mas a gente também tem que entender o desenvolvimento, o momento que cada criança, né, está. Tem crianças que, por natureza, são mais inclinadas a línguas, que nem meu filho mais velho, ele está fazendo latim, inglês é a nossa língua nativa aqui no caso, latim, português e alemão. E ele não tem dificuldade nenhuma com nenhuma dessas línguas, né? Porque ele tem essa inclinação. Já o meu caçula não, meu caçula fez latim, ele tá meio que querendo tirar uma pausa do latim. Então eu tô vendo se esse é o tempo para ele continuar latim ou não. Eu não quero que ele perca o que ele já aprendeu, mas o que ele aprendeu ajudou muito ele com a gramática inglesa e com o português também. Então, assim, a gente tem que entender, então, qual é o meu objetivo quando eu vou introduzir alguma coisa no currículo ou na rotina, né, da criança. Se eu vou apresentar de uma forma lúdica, eu vou incluir na minha rotina, eu não vejo problema em começar. A gente entendendo que a criança vai reter aquilo que ela está preparada para reter. Então, a gente ajusta as nossas expectativas, né? Se é uma criança que tem um dom de línguas mesmo e consegue falar muitas línguas, talvez ela consiga reter muita coisa e seja muito natural para ela, né? Então, vai andando no passo da criança, vai vendo. Se ela aceitar, ótimo. Se ela resistir, tudo bem. Deixa para dali um pouco mais. Obrigada, Nath.